Olá você do Projeto Eureka, muito bem-vindo, muito bem-vinda. A Geografia chega daqui a pouquinho com a professora Eliane, tudo rápido, dinâmico hoje e cuidado com a TPV. TPV é o que mesmo? Atenção pré-vestibular. Não a tenha, use tranquilidade, preste atenção aos conhecimentos da geografia e bom trabalho. Olá, alunos do Eureka! Que bom ter vocês conosco em mais uma aula de Geografia. Hoje com o tema Convenções Cartográficas, encerrando o assunto de cartografia. O que todo mapa tem que ter? Todo mapa, para comunicar bem o que está representando, deve apresentar título, escala, sistema de coordenadas geográficas, que são as latitudes e longitudes, e uma legenda. Todas essas características que os mapas têm que ter dependem do que está representado nele. Nas ruas das cidades e nas estradas, as placas de sinalização de trânsito são apresentadas por símbolos que dizem o que deve ser feito, e assim as regras de circulação são interpretadas e obedecidas. Nos mapas também aparecem símbolos que nos ajudam a interpretá-los. Esses símbolos podem ser linhas, como rodovias, ferrovias, canais fluviais, fronteiras, podem ser cores ou figuras, que representam os mais diversos fenômenos, sejam eles naturais ou artificiais. Esses símbolos estão repetidos na legenda onde aparece o seu significado. Por exemplo, nesse mapa político do Brasil, aparece o título, a escala e uma legenda. Repare que se eu mudar de mapa, muda o tema, a escala, mas a legenda apresenta símbolos que são iguais nos dois mapas. Observe, por exemplo, as rodovias. São representadas por linhas no mapa. Essas podem aparecer na legenda mais largas ou mais estreitas, na cor vermelha ou preta. Depende do cartógrafo que fez o mapa. Repare que na legenda existe uma linha que está interrompida. Representa uma estrada que não está asfaltada. Se você utilizar um mapa feito lá na Europa, também vai achar linhas nos mapas políticos, representando as rodovias. Repare esses aviões das legendas dos dois mapas. Onde eles aparecem nos mapas, indica que ali existe um aeroporto, que pode ser regional, nacional ou internacional. Conforme for o tipo de aeroporto, o tamanho do avião muda. Quanto mais clara for a cor, mais suave é a altitude ou a profundidade. Assim é na maior parte dos mapas espalhados pelo mundo. Além dos símbolos, as cores são uma convenção e também nos dão informações sobre a área representada. Neste mapa físico do Brasil, observe que o mapa está na mesma escala do mapa político mostrado anteriormente, mas o título mudou, pois esse mapa representa agora as altitudes do relevo brasileiro. E a legenda, é claro, vai mudar também, para ficar de acordo com o tema. Mas vamos voltar nossas atenções para a legenda. Por exemplo, as cores mais fortes indicam grandes altitudes do relevo. Quanto mais clara for a cor, mais suave é a altitude ou a profundidade. Assim é na maior parte dos mapas espalhados pelo mundo. Observe a legenda. O verde claro indica as altitudes de até 200 metros. O marrom representa as maiores altitudes. Em alguns mapas, aparece a cor branca, indicando onde a plataforma continental é mais rasa, no litoral brasileiro, por exemplo. Alguns mapas que mostram as altitudes da área representada, ao invés de cores, apresentam linhas, também conhecidas como isoípsas, curvas de nível ou cotas. Esses mapas são chamados por alguns aqui no Brasil de cartas. No caso de representar o relevo através das curvas de nível, são chamadas de cartas topográficas. As cartas são mapas que representam áreas menores, como bairros, fazendas, cidades, reservas florestais, mas com mais riqueza de detalhes. Por isso, são feitas em escalas de até 1 para 100 mil. As curvas de nível que aparecem nas cartas topográficas são linhas que representam no mapa pontos de mesma altitude no terreno.
Em cada linha existe um número. Esse número indica a altitude do terreno em relação ao nível do mar. No mapa ou na carta aparece a equidistância entre as curvas de nível ou cotas. Quanto mais próximas as linhas ou cotas, maior a declividade do terreno, mais íngreme é o relevo. Se os números que acompanham as cotas aumentam das bordas para o interior do mapa, então a área representada é uma elevação. Se os números das cotas diminuem das bordas para o interior, então a área representada é uma depressão. Repare como a parte inferior do mapa parece uma grande legenda, explicando bem os símbolos e outros fenômenos registrados na carta. À esquerda, a legenda está dividida em temas para facilitar a compreensão. Observe que o título aqui é Sinais Convencionais. Lembre-se que a legenda apresenta símbolos que são utilizados em muitos países do mundo. Além disso, aparece a escala, que é de 1 para 50 mil, portanto, se encaixa naquela definição de que as cartas são aqueles mapas feitos em escalas de até 1 para 100 mil. Também aparece em que distância estão as curvas de nível uma da outra e até a projeção em que foi feito o mapa. Mas vamos ao mapa. Observe as curvas de nível. Elas estão próximas umas das outras, indicando que a área representada é uma região íngreme de serras. Na área onde aparecem os cursos fluviais, o relevo é mais suave. Vamos a um exercício para praticar? Observe a representação do relevo na figura a seguir, na qual o traço mais largo representa um rio e as linhas finas contínuas representam curvas de contorno do relevo, equidistantes em 10 metros. A linha tracejada entre os pontos A e B indica uma seção topográfica. Com relação aos elementos representados nessa ilustração, considere as seguintes afirmativas. A porção ocidental apresenta um relevo mais acidentado. O segmento do rio segue do ponto X, mais a jusante, para o ponto Y, mais a montante. A seção AB é perpendicular ao alinhamento do relevo e, desse modo, não serve para uma representação significativa dos contrastes do relevo. A seção Sudeste apresenta uma depressão relativa. Assinale a alternativa correta. Das 4 afirmativas, somente a 1 e a 4 estão corretas. Por que a frase 1 está correta? Porque ela indica que a porção ocidental apresenta um relevo mais acidentado. Como que você vai saber se essa resposta está correta? É só observar que as curvas de nível estão bem próximas umas das outras. Isso indica a acidentalidade do relevo, como comentamos anteriormente. E a frase 4 está correta porque ela diz que existe uma depressão. Então é só você se lembrar também da nossa dica dada anteriormente. Quando nós observamos que o número diminui da borda para o centro da figura, então ali indica que existe uma depressão. Então, o exercício não é difícil, mas lembre-se, o exercício lida com termos técnicos como jusante e montante e ainda com pontos cardeais e colaterais como ocidental e sudeste. Então, fique ligado para não errar. Vamos ao intervalo.